Christopher Nolan está salvando a fotografia analógica. Por que o assunto do vídeo é esse hoje? Eu tenho navegado pelo mundo da fotografia analógica, estou usando a minha Zenit 12XP e usei ultimamente o Fomapan 400 preto e branco para fotografar, saí para fazer um pouco de fotografia de rua, coisa que eu não fazia há muito tempo. E nesse negócio de fotografia analógica, eu comecei a pensar, que há uns anos atrás eu gravei um vídeo falando que a Kodak estava voltando e tal. E uma das formas que a Kodak encontrou de voltar para o mercado, de se manter viva, é o investimento do cinema nas películas. E o Christopher Nolan gastou mais de 2 milhões de dólares com película. Fora o investimento que as produções que ele fez levam para a indústria analógica, ele também convenceu vários diretores a filmarem, a usarem a tecnologia analógica nos seus filmes. Então, além de ele ter investido, os estúdios que patrocinam o filme dele terem investido em analógico, ele também foi um embaixador dessa modalidade de mercado, de gravação, de tecnologia, de priorizar não só a questão da qualidade, mas também de trazer de volta aquilo que a gente chama de cinema de verdade, vamos dizer assim, produções com pouco CGI ou com zero CGI. O Odisseia foi 100% feito em IMAX, com a película de 70mm. Então o cara trouxe uma revolução nostálgica, uma revolução do passado. E tudo isso aqueceu demais o mercado. Então hoje a gente tem um monte de gente pesquisando, estudando sobre o que é o analógico, sobre o que é o cinema e a fotografia com filme. A gente tem hoje empresas que sobrevivem disso, como a empresa que revelou os meus filmes, vou deixar o contato deles ou o Instagram deles em algum lugar aqui. E eles ainda usam os scanners antigos que deixam a qualidade da imagem muito legal para você editar depois. Eles te enviam os arquivos digitais para você poder enviar. É claro que, para você poder editar, é claro que a fotografia analógica ela não é barata, assim como no cinema também não é barato. A fotografia analógica ela é cara, porque você tem que comprar o filme, se você for revelar em casa, você tem que comprar os químicos, papel, vai gerar uma quantidade grande de lixo, vamos dizer assim. Tem também a questão do alto custo dos filmes, que os filmes são muito caros. Eu uso o Fomapan, usei o Sunny 16, e são Sunny 16 não, Sunny 400, e eu usei esses dois filmes. E do que eu uso de fotografia analógica foram os mais baratos, Um eu paguei 70, o outro eu paguei 50, então fica em torno aí de entre 70 e 50 reais entre o Fomapan e o Sunny 400. E depois você tem o custo de enviar o filme pelo correio, depois você tem o custo lá da revelação, depois você tem o custo da impressão. E eu também imprimi todas as fotos, tanto as fotos em preto e branco quanto as coloridas, eu imprimi tudo. Foi uma experiência muito legal fotografar em preto e branco. Isso reacende uma coisa muito gostosa também, que é aquela coisa de você valorizar o clique, pensar mais na hora de fotografar. Aquela ansiedade de ver o material pronto e ter que esperar para isso acontecer. É muito, muito legal. A Zenit 12XP é uma câmera que não exige muita configuração, porque ela tem poucas opções de configuração, 250 de velocidade, o máximo é 500, tem o modo bulb, tem ali o diafragma na lente para você mexer na profundidade de campo,
tem ali o seletor do ISO e acabou, não tem mais nada. Você tem que fotometrar e clicar. É muito bacana também você ficar na expectativa de saber se você acertou a fotometria, que é algo muito legal. Às vezes a gente vai fotografar, tem uma cena pronta na cabeça, a gente não sabe se vai funcionar. E também esse vídeo também é sobre impressão de fotos, né? Porque olha só que legal essa composição aqui dos gansos, né? No lago, e essa sombra preta aqui provocada pelas árvores na água, e era um dia muito cinza, um dia nublado, com muita neblina, chuva. Então deu para fazer uns cliques muito interessantes, muito legais, e minimalistas também. Eu gosto muito de fotografia minimalista, né? Teve algumas aqui que ficaram bem diferentes, né? Bem legais. Eu vou pôr os cliques aí para vocês estarem vendo, porque aqui não vai dar para vocês terem uma ideia, né, de como ficou a foto. Mas é muito legal e é um negócio que eu tô apaixonado, tô gostando demais de fazer. Tô pensando em fechar alguns trabalhos, né, de fotografia de pessoas, ou para algum tipo de empresa que queira ter suas fotos analógicas, né, fotos com esse aspecto mais vintage. E assim, é muito legal. E eu falei do Christopher Nolan, eu ainda não tive a oportunidade de assistir Odisseia, eu assisti o Oppenheimer, mas o Oppenheimer não é 100% película, né? Mas, tipo, o que o cara fez, o movimento que o cara tá fazendo, a visibilidade. Hoje no Instagram, tudo que você vai ver nas redes sociais, eu que acompanho muito coisa de filme, de pós-produção, eu gosto muito de ver como os filmes foram gravados e tal. Toda hora chega conteúdo do Christopher Nolan, de bastidores, das câmeras, da lente que ele estava usando, de todo o equipamento que ele usou para trabalhar no filme. Então acaba que é um negócio muito interessante e aguça na gente a curiosidade de entender mais sobre o mercado analógico. O investimento foi alto, o resultado também está sendo muito bom, o filme está tendo uma boa aceitação pelas questões técnicas. Tem algumas pessoas que estão criticando o filme porque foge um pouco lá da tradução, foge um pouco do livro, né, do que a história do livro conta, toda a poesia e também a questão das etnias, né, que o Christopher Nolan ele acabou fazendo algumas adaptações para deixar a coisa mais contemporânea, né, fazendo ali um misto de etnias para poder deixar o filme mais moderno, mais inclusivo, não sei. Mas olhando com uma ótica mais de quem gosta de filme, que não é tão ligado à história, né? Eu não sou tão ligado assim à história, não conheço a história do filme originalmente pelos livros, né? Eu pude ler a Odisseia quando era criança, mas naquelas versões resumidas, né, ilustradas, e depois saiu outros filmes que ligavam a história, né, da Odisseia como plano de fundo, como o próprio Troia lá, né, que o Brad Pitt é o Aquiles lá e tal. E ali a gente tem uns vislumbres, né, do que é tudo aquilo, a grandiosidade da história. Porém, eu, como um cara que gosta de filme e olhando com essa ótica de não ser um especialista na obra, né, eu acho que é o Homero quem escreveu a Odisseia, eu achei pelos trailers muito legal e eu tô com muita vontade de assistir. Não sei se vou assistir no cinema, aqui na minha região tem IMAX, mas eu não sei se vou. Eu também não gosto de assistir filmes muito longos no cinema, eu prefiro assistir filme longo em casa. A experiência obviamente não vai ser a mesma, mas tá valendo, né? Então, ainda falando sobre a minha experiência com a fotografia analógica, eu comecei a fotografar analógica esse ano, que eu já contei a história aqui, que eu ganhei uma câmera e tal, e eu nunca imaginei que fosse conseguir fotografar bem. Eu também não imaginei
que fosse conseguir fazer um retrato com luz contínua, com luz artificial, e acabei fazendo. Foi interessante esse retrato porque eu, além de fotografar com a câmera analógica, eu fiz um teste com uma câmera digital também para ver as configurações, que eu não queria errar esse clique. E eu usei exatamente as mesmas configurações que eu estava na minha D800, depois passei tudo ali para a Zenith e deu muito certo, ficou muito legal, cara, o retrato, sabe? É uma coisa que eu tava planejando, a pose, a composição, aonde ia ficar claro, onde ia ficar escuro, né? E infelizmente, foi um clique só, não deu para fazer mais outro, porque era o último clique do rolo de 36 poses. Então acabou que não deu para fazer mais cliques. Eu tinha pensado em outras poses, né? Tinha um monte de coisa na cabeça aqui, mas infelizmente não deu para fazer, mas o resultado eu fiquei muito feliz. Eu não sei você que está assistindo o canal, se você tem o hábito de querer aprender mais sobre fotografia, e se você tem essa vontade de fotografar em analógico, eu vou recomendar, obviamente, o canal do Antônio Neto, né? Porque eu aprendi muita coisa lá, inclusive tem vídeos dele falando sobre a Zenith 12XP, e é um dos únicos canais, né, que teve uma certa relevância. Eu acho que ainda tem. O Antônio ainda é um grande fotógrafo, ele não produz muita coisa mais para o YouTube, mas é um dos canais assim mais legais sobre o assunto de fotografia analógica. Então você aproveita esse momento de aquecimento aí do mercado analógico, né, por conta aí dos investimentos do Nolan e de Hollywood nas películas, que está reacendendo a chama aí, trazendo empresas como a Kodak, que praticamente foi salva por ele, né? Acho que em 2014 ou em 2024 agora, não lembro, acho que 2014. Foi praticamente salva por ele, né, por causa dos investimentos e ele trazendo um monte de outros diretores para olhar de novo para a tecnologia analógica. E assim, tem que aproveitar esse momento. É claro que as câmeras não são tão baratas, né? Uma Zenith aí boa, funcionando, acredito que você vai gastar 600, 700 reais. Se você for pegar uma Leica, você vai pagar uma nota, né? Porque uma Leica eu acho que deve custar entre 5 a 10 mil reais. Mas tem as câmeras mais baratas, né? Trip 35, tem as point and shoot, né? Aquelas saboneteiras, MG3, né? Então, assim, essas vão ser mais baratas para você que quer uma experiência um pouco mais instantânea, não algo tão complexo quanto configurar uma DSLR sem fotômetro, né? Que é o caso da minha 12XP. Eu usei um fotômetro no celular. Você entra lá na Play Store, digita lá fotômetro e vai aparecer lá já um monte de modelos, né, de fotômetro, e aí ele vai ler a cena para você e vai te dar uma configuração baseado no que você quer, né? Você põe lá, eu quero fotografar em f2, aí ele vai te dar uma configuração de ISO, né, de configuração de velocidade, né? Ele vai ler a cena e vai te entregar ali o que você tem que colocar. Não é 100% preciso, mas tanto para minha fotografia preto e branco quanto para colorida funcionou super bem, tive muita sorte. Então é um negócio muito legal que eu acho que vale a pena você se aventurar na fotografia analógica, aproveitar essa maré aí agora de aquecimento do mercado e a ressurreição da Kodak, né? Então, obrigado, Christopher Nolan, por dar tanta visibilidade para a fotografia analógica. E o Christopher Nolan é fotógrafo, então é muito legal esse movimento que ele tem feito aí. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal, deixe seu like, comenta aí o que você acha sobre tudo que está acontecendo agora no mercado da fotografia analógica, e tem o meu blog aqui com várias coisas para você ver depois, certo? E maratone os vídeos aí, tem muita coisa aqui no canal para você, beleza? Galera, um abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau!